Meu nome é Rita de Cássia, tenho 50 anos. Meu nome é Sônia, tenho 58 anos. Sou Conceição Couto, 54 anos. Sou voluntária da Associação por Amor. Eu tive um câncer de mama há 12 anos atrás. Eu estava grávida e no 4º mês de gravidez percebi um caroço no seio. Procurei o médico e ele me tranquilizou dizendo que era uma glândula de leite. Passei a gravidez toda tranquila, né, com essa posição do médico, mas depois que meu filho nasceu, eu notei que o caroço já tinha aumentado de tamanho, né, e não desaparecia. Tive câncer há 12 anos atrás. Meu problema, eu fiz a mamografia, tinha 6 meses só que eu tinha feito a mamografia, e notei que a mama estava dura e doendo muito. E eu tinha uma netinha de 2 anos, eu ia lá em Belo Horizonte ficar com ela, na hora que ela esbarrava, a dor era muito grande. Eu comentei com o médico falou assim, não, isso é normal, dói. Eu falei assim, mas mama, a gente não pode ter nada no corpo da gente que dói. Eu tive um câncer de mama há 20 anos atrás. Em 93, fazendo autoexame, eu descobri um nódulo. Sempre fui muito cuidadosa com minha saúde, mesmo porque eu sempre fui muito medrosa. Então, desde a primeira vez que eu fui ao ginecologista, que o médico falou que deveria ter esse cuidado, nunca mais descuidei. Então, eu senti um nódulo, uma coisa estranha que não estava ali mês passado. Procurei um mastologista e, fazendo os exames, tive a comprovação de que era um tumor maligno. E aí fiz a mamografia, deu um nódulo provavelmente benigno. Fui ao médico e, chegando lá, ele fez o exame, apalpou e disse que não tinha nada, que eu poderia ficar tranquila. Bom, eu gostaria de ter ficado tranquila, mas eu estava sentindo, insisti com ele insistia e no fundo eu gostaria que ele tornasse a repetir que não era nada, que eu poderia ficar tranquila. Mas eu achei que ele foi muito sábio, que ele disse para mim o seguinte, ninguém conhece o seu corpo melhor que você mesma, então eu vou te dar um pedido de mamografia. E essa notícia caiu como se fosse uma bomba na minha cabeça. Então eu falei com a médica, eu não queria saber provavelmente, eu queria saber se era benigno ou não. Ela falou, não preocupa não, fica tranquila, não está aparecendo um nódulo maligno não. Eu falei com ela, não, eu queria saber. Não, fica tranquila, daqui 6 meses a gente repete a mamografia. Mas eu não fiquei tranquila. E eu gostaria muito que ninguém ficasse tranquila quando um médico falasse isso. Eu quero frisar isso, porque o que a gente quer escutar é que não é nada. Mas a gente não pode ficar tranquila, a gente tem que pedir outra opinião. Passado uns dias, fui sozinha no consultório dele para receber o diagnóstico, né, para ver o resultado da biópsia. Foi quando eu vi que demorava me chamar, mas porque ele também ficou assustado, porque eu estava sozinha e ele teria que me dar a notícia. Foi quando ele falou comigo assim, olha, é um tumor pré-maligno. Ele falando assim que estaria tranquilo porque estava no iniciozinho, que eu poderia ficar tranquila. Então, quer dizer, naquele momento, mesmo sendo pré-maligno, ele, né, palavras dele, pré-maligno, saí assim atordoada. O chão tinha me fugido, não sabia para onde ia, se ia para casa, se voltava para o trabalho, se ia para a casa da minha mãe. Eu só pensava de que tinha um filho, né, um bebezinho que dependia de mim, e eu não sabia, né, o que fazer, porque a primeira impressão que a gente tem é que não tem recurso, não tem jeito, que a gente, né, vai morrer mesmo. É um sentimento assim muito forte, muito intenso e muito triste também. Então eu procurei outro médico. O médico falou assim, não parece mesmo não, mas vamos fazer a biópsia que você está cismado, vamos fazer. E deu, eu estava com câncer. Na hora que ele falou comigo, a gente tem um sentimento, assim, um misto de sentimento, de tristeza, de acho que a gente vai morrer mesmo.
Eu pensava, meu filho estava começando a estudar, eu queria tanto ver meu filho formar, hoje ele é engenheiro, queria ver minha netinha crescer, ela tinha 2 anos. Então eu fiquei muito triste e já achava que ia morrer mesmo. E resolvi ir para casa da minha mãe. Quando cheguei lá, expus tudo para ela e ela falando assim, se ele falou que é pré-maligno, é pré-maligno. Mas não sabia eu que naquela mesma hora ele tinha telefonado para o meu marido e ele teria ido lá no consultório dele e que era realmente maligno. Fui saber né, o perigo, o que era maligno, quando eu estava em Belo Horizonte. Eu fui encaminhada para Belo Horizonte, no Hospital Luxemburgo, e quando eu disse para o médico, Dr. Wagner Paes, lá no Hospital Luxemburgo, que era um tumor pré-maligno, aí ele me disse que não existia tumor pré-maligno, e sim que era maligno. E aí definiu-se que eu faria primeiro a quimioterapia, eu fiz 9 meses de quimioterapia, depois eu fiz a cirurgia. Posteriormente eu fiz 48 sessões de radioterapia. E foi assim, um período complicado, difícil. A quimioterapia foi muito desgastante, eu passava muito mal, eu ficava assim, muito ansiosa, muito angustiada, era uma mistura de sentimentos que não tinha, não tem nem como explicar. Mas depois me veio um ânimo, falei assim, não, eu vou lutar para viver. E aí o médico me falou que eu teria de fazer, eu falei assim, não, o caroço está muito pequenininho, foi muito no início, aí então nós vamos fazer a cirurgia, aí eu fiz a cirurgia, foi em agosto de 2001, fiz a cirurgia, depois eu fiz químio, fiz 6 sessões de químio, fiz rádio e ainda tomei um remédio, porque tem pessoas que têm que tomar um remédio, tamoxifeno, porque o hormônio, o tumor é hormônio dependente, então a gente tem que tomar esse medicamento. Então eu tomei o medicamento por 5 anos. Fiquei 12 dias internada em Belo Horizonte, fiz 9 sessões de quimioterapia e 30 de radioterapia. Foi um momento muito difícil na minha vida. Veja bem, naquela época o câncer era sinal de morte e eu pensei que eu ia morrer. Após a cirurgia, dá um pouco de tranquilidade, que a gente pensa assim, que bom, né? Tirou o que está incomodando. E depois, na rádio também foi um outro sofrimento, que foi eu ter que ficar em Belo Horizonte durante 45 dias, longe do meu filho, e porque João Monlevade não tem local para esse tipo de tratamento. Então, além da gente passar por tudo que a gente passa, essa dificuldade toda, essa dor toda, essa apreensão, esse desconforto todo, a gente ainda tem que sair da cidade da gente, viajar pela 381, que é uma rodovia que preocupa muito, e fazer o tratamento fora. Na época, eu fiquei muito triste, muito nervosa. Meu filho também ficou muito nervoso. Então, eu tive o apoio, fiquei sabendo da Associação por Amor, foram me visitar, me convidaram para participar da Associação por Amor, e me apoiaram, me deram todo o apoio, o conforto, psicólogo, todo mundo me apoiando. E até hoje me apoiam. Às vezes eu preciso fazer um exame, igual outro dia mesmo tive que fazer um exame, a minha amiga, que é uma das voluntárias da Associação por Amor, me acompanhou. Então, fiquei muito grata à associação, porque me deram muito apoio. E hoje já tem 12 anos, minha neta já vai fazer 14 anos, meu filho formou e estou muito feliz. Mas na hora que a gente recebe o diagnóstico é muito difícil. Nesse tempo de recuperação, que depois que eu saí do hospital, fui para casa, a minha mãe é uma pessoa muito religiosa e ela sempre estava comigo. E a gente conversava muito, tive um grupo de amigas sempre me ajudando, a família toda, e eu busquei a força em Deus. Então tudo isso deixa a gente muito mexida, deixa a gente muito confusa, muito angustiada, a gente vai e não sabe como que vai voltar. Então assim, foram períodos, foram meses que eu passei com muita agonia, com muita angústia. E agora, graças a Deus, passei por esse período, tive muito apoio, tanto da minha família como dos meus amigos, e também
da Associação por Amor, que me apoiou, me acolheu. Toda essa força que eu recebi veio de Deus. Naquele momento, foi um momento de grande paz espiritual. É verdade, até muitas pessoas falam, mas como de paz espiritual, se você poderia, era como uma sentença de morte, né? Hoje as pessoas perguntam isso. Mas é porque eu busquei a paz e busquei no lugar certo. No aconchego da minha família e principalmente a força que eu tive de Deus. No momento, quando eu estava fazendo o tratamento aqui em Monlevade, nós não tínhamos Associação por Amor. Porque a Associação por Amor foi criada em 2000 e eu tive o câncer em 93. E eu tenho certeza, como meu pai disse um dia, se na época do meu tratamento, se tivesse uma Associação por Amor, não teríamos sofrido tanto, não teríamos chorado tanto. Mas foi um choro, um sofrimento que me levou ao crescimento. E por isso, hoje eu falo, valeu a pena ter passado por tudo isso. Porque eu me tornei uma pessoa melhor, espero, né? Eu acho que sim. E uma pessoa fortalecida espiritualmente. Mas com o apoio da associação, da família, eu estou muito bem. E hoje eu sou voluntária da associação. E, né, graças a Deus, eu venci. Câncer de mama. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. De forma geral, o câncer de mama não tem uma causa única, mas alguns fatores de risco merecem atenção. Aumento da idade, menarca precoce ou idade da primeira menstruação, menopausa tardia, nunca ter engravidado, ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos, histórico familiar. Existem também os fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como excesso de peso e ingestão regular de álcool. Mas independentemente de ter ou não algum fator de risco, toda mulher deve ter em mente a importância da prevenção e do Dia Rosa, o dia da sua mamografia anual. Isso porque a mamografia é o único exame capaz de detectar tumores menores de 1 centímetro. Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser sentido com as mãos, mas se diagnosticado e tratado rapidamente, as chances de cura chegam a 95%. Lembre-se, toda mulher tem direito a um dia rosa por ano, o dia de fazer sua mamografia. Seja uma mulher consciente. Faça sua mamografia anualmente.